Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de vídeos que estamos realizando aqui no canal, nessa playlist, sobre cinema, correlacionando com a nossa fé cristã, bíblica, cristocêntrica. E utilizamos sempre aqui no canal e fazemos uma leitura a partir da obra de Brian Godawa, no seu livro Cinema e Fé Cristã. Basicamente, vamos lendo o livro e fazendo comentários e contextualizações, sempre buscando trazer reflexões acerca do cinema, principalmente a partir das reflexões que o Brian Godawa faz no seu livro, correlacionando com a nossa fé cristã. E dentro daquilo que já tratamos aqui, e está exposto aí na playlist, eu vou deixar a playlist, o link da playlist nos comentários, aliás, na parte de apresentação do vídeo. Já tratamos basicamente, à luz do que o Brian Godawa traz no seu livro, principalmente de alguns temas muito básicos e fundamentais para entendermos essa relação do cinema com a nossa fé cristã. A principal delas é a questão da redenção, que é uma estrutura que aparece em todos os filmes, baseada em um pano de fundo, em uma espécie de background, em que vai aparecer sobre as mais inúmeras cosmovisões. Então, no livro do Brian Godawa, o Cinema e Fé Cristã, ele vai mostrar várias dessas cosmovisões correlacionando ao processo de redenção, que pode ocorrer ou não. Basicamente, de uma forma bem geral, existem vários vídeos aqui no canal explicando esse processo de redenção, mas é o processo que se dá da uma aventura que o herói, o protagonista, passa, é uma espécie de jornada do herói, em que ele começa de um jeito geralmente ingênuo ou ainda tanto quanto superficial em torno do entendimento das situações ou circunstâncias à sua volta, e enfrenta inúmeras dificuldades, cuja principal é enfrentar-se a si mesmo, e se ele vence essas dificuldades, ele atinge o processo de redenção. Esse é um ponto. Outro ponto que tratamos bastante aqui no canal seria aquilo que o Brian Godawa chamou de anorexia cultural versus glutonaria cultural. Também tem uma quantidade aí de vídeos tratando sobre isso. O anorexia cultural, conforme o Brian Godawa trata, é basicamente aquela postura cristã de dizer: eu não vou assistir a filmes porque filmes são coisas mundanas. E como são coisas mundanas, eu só me ocupo de coisas da igreja e não vou assistir a filmes. E aí nós já tratamos da forma como isso é um extremismo, e embora respeitando a postura de cada um, digamos assim, os limites de cada um, mas entendemos, à luz das Escrituras, que o ID que o Senhor Jesus nos dá, ele nos faz com que, e nos ordena que saiamos da igreja e levemos as boas novas dos evangelhos a todos os locais e a todas as circunstâncias. Então, nesse sentido, os filmes eles refletem um tanto quanto, e às vezes muito melhor, não posso deixar de dizer isso, eu concordo aqui com o Brian Godawa, que às vezes os filmes refletem de uma forma muito melhor as ambiguidades, as fragilidades que nós possuímos, né? E que, à luz das Escrituras, somos redimidos por Cristo Jesus. E bem, essa seria a anorexia cultural. O outro extremo seria a da glutonaria cultural, que seria justamente o contrário, a pessoa que assiste a filmes sem perceber que por detrás ali existe um diretor, existem cosmovisões, existem interesses, inclusive às vezes interesses econômicos ou ideológicos, políticos, e que é necessário minimamente saber o que você vai ver, né? E nesse sentido, então, já entrando aqui mais propriamente
no nosso objetivo de hoje, já estamos tratando de alguns filmes de forma mais individual, eu acredito que seja um reflexo do que as leituras do Brian Godawa nos levaram, principalmente das reflexões que trouxemos aqui em torno das análises do C.S. Lewis e do J.R.R. Tolkien acerca da questão do mito enquanto uma estrutura significativa, a mais profunda possível, no sentido de nos dar um sentido em torno das narrativas. E sobremodo, então, temos aí na playlist os vídeos em que tratamos disso, aquela noção de que todas as histórias, elas refletiriam essa dimensão da redenção. Todas as histórias refletiriam a dimensão da redenção a maior possível, a melhor possível, que foi a redenção operada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, todas as histórias, elas refletiriam de uma forma, às vezes, um pouco pálida, para a verdadeira história. Essa é a noção de mito que o C.S. Lewis e o Tolkien trazem. E o Brian Godawa, ele aponta um pouco isso no seu texto. E assim como o Round 6, que eu assisti e fiquei tanto quanto impactado, por conta principalmente da audiência, do fato de ser algo que traz uma violência extrema e que, na minha forma de entender, é uma releitura de filmes do passado, do mesmo gênero, que acredito que chamam Survivor, sobrevivência. Muito bem, então trouxemos ali um vídeo tratando. Da mesma forma, ontem eu assisti o filme Não Olhe para Cima e então também da mesma forma senti no meu coração de trazer uma mensagem cristã acerca desse filme. Bom, a princípio, a primeira coisa que nós poderíamos nos perguntar acerca desse filme é se ele seria um filme propaganda. E aqui eu não estou desmerecendo o filme por colocar essa dimensão de propaganda. Não vem ao caso. É um filme esteticamente muito interessante, a narrativa é complexa, é um filme nesse sentido muito bom e que recomendo que seja assistido. Mas poderíamos inicialmente nos perguntarmos se é um filme propaganda no sentido de trazer uma avaliação em torno do que estamos vivendo em termos políticos, principalmente no mundo ocidental. E que pode ser resumido bem a grosso modo, enquanto uma emergência no momento de movimentos que costumam ser taxados de movimentos de ultradireita, versus, obviamente, movimentos de esquerda. E aí com todas as considerações que podem ser feitas em torno do que viria a ser isso. Bom, então essa seria a primeira pergunta. Trata-se de um filme propaganda? Ele pretende confrontar essas dimensões de ultradireita versus esquerda? Eu vou deixar aqui, eu tenho minha opinião acerca disso, mas o objetivo do nosso canal aqui não é esse. Nosso objetivo é analisar os filmes em torno e no sentido de iluminar esse ato de assistir aos filmes em torno das escrituras. Mas fica a pergunta aí, cada um tem a sua resposta, eu tenho a minha, vou deixar aqui em suspenso. Não é o objetivo entrar nos pormenores políticos, ideológicos do canal aqui. O nosso objetivo é realmente
avaliar à luz das Escrituras e fornecer uma resposta cristã para esse ato. Naquilo que é a pergunta mais simples desse canal: você convidaria Jesus Cristo para assistir o filme com você? Se o teu coração não te condena naquilo que você faz, feliz você é, nos diz as Escrituras. Muito bem, então fica a pergunta. E passando um pouco mais à frente, é por isso que eu trouxe essa figura que apareceu aí. Acredito que ela esteja disponível aí no Google Imagens, mas me foi uma figura que chegou a partir do WhatsApp e eu achei interessante porque é uma leitura. É uma leitura que pode ser feita. Mas não digo aqui que seja a minha postura, né? Eu propriamente já acho que avancei um pouco em torno dessa polarização, direita versus esquerda. E hoje consigo avaliar as coisas com um pouco de lucidez. Isso não vem de mim, isso vem de todo aquele que pede a graça de Deus para poder ter sabedoria em torno dessa polarização política que é tão complicada e que é a marca dos nossos dias, né? Que é a marca desses tempos. Então, que cada um tenha a sua postura e esteja convicto, né? Vivemos em uma democracia e em termos, então, de que temos liberdade de expressão, ou deveremos ter. Mas, voltando aqui ao filme, o filme ele é complexo, é um filme muito interessante e com certeza ele é um filme que já nasce cult, né? O que é o filme cult? É aquele filme que permanece. Passam-se 100 anos, mas você ainda lembra do filme, e não só de aspectos técnicos, mas também em termos das cosmovisões que ele traz. É um filme que já nasce cult. Daqui a 50 anos ainda vai se falar em torno desse filme. Um filme muito bom, muito interessante. Eu propriamente fui andando nas ruas da cidade, nas paradas de ônibus, eu via, e aí de carro, né, eu via aquele outdoor nas paradas de ônibus e dava para ver só a palavra cima. E eu, o que é isso, o que é isso? E depois eu vi e fui assistir. E aí depois pesquisando sobre que altíssima audiência, mas é porque isso, as pessoas percebem que é um filme interessante. Vamos procurar tratar um pouco disso aqui, já adiantando, principalmente correlacionando a última cena, que é aquela cena da ceia. E a princípio, então, poderíamos dizer que o filme, o que me chamou a atenção é que geralmente você consegue fazer metáforas político-ideológicas sobre determinados temas da realidade, mas esse filme ele vai além. E aí, claro que eu tenho que me posicionar um pouco aqui. Eu disse que não é um interesse aqui, mas é impossível não fazê-lo, né? Então, a princípio, o filme me parece muito claramente um espelho da realidade que estamos vivendo, né? E se acontecesse aquilo, né? De que forma se comportaria a sociedade, não só ocidental, mas mundial? Eu acredito que muito parecido com o que foi mostrado no filme. E aí vamos tratar um pouco disso. Claro que, como eu disse, aqui não é o objetivo, por isso que em alguns pontos eu corro um pouco mais, mas pela internet aí há inúmeros bons comentaristas desse filme, e os aspectos mais técnicos, os aspectos políticos, os aspectos ideológicos. Eu mesmo vou procurar depois ler alguma coisa, algum artigo, ver aí algum bom comentário, mas a princípio eu quis trazer, até mesmo para não me influenciar muito. Assisti ontem, já hoje, aqui de tarde, estou realizando aqui esse vídeo e procurando trazer uma mensagem cristã acerca. Não é? Mas a princípio me parece muito isso, ele espelha muito fortemente a realidade. Muito bem.
Então, seguindo um pouco mais adiante, fiz algumas anotações para trazer hoje aqui, e a partir daqui nós vamos dar alguns spoilers. E acredito até que, sem querer, já demos alguns. É impossível não fazê-lo, né? Mas a partir daqui vamos trazer alguns spoilers, então se você não assistiu, eu sugiro que vá assistir, depois volte para assistir aqui o restante do vídeo. Então é só avisando, porque o spoiler muitas vezes para algumas pessoas ele atrapalha muito a apreciação artística do filme. A princípio, para mim, não atrapalha muito não. Inclusive é algo que a gente já trouxe aqui no canal. Eu faço uma apologia muito grande do site do IMDb, que é o Internet Movie Database, né? É algo como mais ou menos banco de dados dos filmes na internet, que eu acho um site muito completo. E ao final do vídeo aqui eu vou procurar inclusive mostrar, ou não, já podemos já tratar disso aqui, já trouxemos em outros. Tem um vídeo no canal, na playlist, pode ser encontrado, vou deixar aí o link da playlist, que tratamos de uma animação gráfica chamada Batman Ninja. E aí lá basicamente buscando o site do IMDb e fazendo a tradução. Ele está em inglês, mas indicamos lá um bom tradutor online, gratuito, não precisa baixar nada, basta abrir a página, que é o DeepL. Vamos deixar também os links aí para quem quiser, tanto do site do IMDb, que trata do filme, como também do DeepL, porque a pessoa pode fazer a tradução, principalmente na parte lá do IMDb que trata do Parental Guide, ou seja, o guia parental. Quer dizer, seu filho vai assistir ao filme, você quer minimamente ver se condiz com a forma como você o educa, a forma como você o instrui a se portar na vida. E lá você vai ter, no Parental Guide, você tem basicamente a faixa etária, e tem alguns itens aonde é tratado, dependendo do filme, de forma mais ou menos detalhada. Esse do filme que estamos analisando aqui, ele é bem detalhado, então lá ele vai tratar. O filme tem cenas, ele tem os tópicos, né? O primeiro chama sexo e nudez, o segundo chama violência ou ira, o terceiro é sobre parte de palavras obscenas ou blasfêmias, e o último é o grau de, eu não lembro bem a tradução, mas o grau de afetação emocional, que acho que é frightness, algo como amedrontamento, que a pessoa possa vir a ter pelo filme, né? Então, mais à frente aqui mesmo no vídeo vamos comentar um pouco mais da minha percepção em torno de quando eu fui analisar pelo site do IMDb. A princípio não vejo problema nenhum. Bom, o filme Não Olhe para Cima, ele espelha claramente a realidade. Com certeza, infelizmente, se viesse a ocorrer uma situação como a que ocorreu no filme, acredito que seria mais ou menos dessa forma. Mas é claríssima, e aqui, claro, há inúmeras leituras que podem ser feitas, mas é muito clara a leitura de que essa tragédia que ocorre no filme está amplamente, eu não sei até que ponto o diretor quis fazer essa correlação, mas é claro que ele estava ciente de que mesmo que ele não quisesse fazer, a correlação seria feita, né? A pandemia da Covid-19 ainda está acontecendo, né? Infelizmente, e o filme foi feito em meio a esse contexto de pandemia global, em torno dessa mortandade terrível que estamos vivendo. E, obviamente,
nós podemos trocar, fazer essa leitura de trocar a questão do cometa pela questão do vírus. É mais ou menos a mesma coisa, são tragédias diferentes, mas que teriam com certeza, né? E o filme foca muito nisso, da mesma forma, sendo mais direto aqui, da mesma forma que no filme, em determinado momento do filme, as pessoas começam a dizer, eu acho que não existe cometa. Um claro sinal de negacionismo. Da mesma forma, nós vivemos aqui também um negacionismo muito forte, né? Um absurdo em torno de uma quantidade gigantesca de pessoas que negam a bênção que é a vacinação para nós, que já amplamente comprovado que salvou inúmeras vidas. Então, da mesma forma como lá negam o cometa, quantos aqui não negaram a vacina, né? O poder da vacina. Da mesma forma que lá, isso é interessante, tem uma hora que o cometa começa a aparecer e mesmo assim as pessoas continuam ainda não acreditando. E da mesma forma como aqui, mesmo quando a vacina começou a fazer efeito, ainda tantos quantos, né, dizendo que não, que a vacina não funcionava. E não se vacinando e propagando fake news por redes sociais. Até que lá no filme, e aqui, claro, eu já tinha avisado que estou dando spoilers, né? Quem permaneceu até aqui está disposto a ouvir esses spoilers. Assim como lá no filme tem uma hora que fica visível. E aí as pessoas olham lá para aquela classe política e dizem, eles nos enganaram. Na verdade, eles se deixaram enganar, né? Mas tem uma hora que se torna evidente. Assim como atualmente se tornou evidente que as vacinas salvam vidas. Os dados estão todos aí, as evidências estão todas aí. Quer dizer, assim como no começo nós tivemos aqui grandes cientistas aqui no Brasil que avisaram, olha, nós vamos ter em torno de 1 milhão de mortes se não fizermos nada. Não chegamos a esse número, justamente porque essas pessoas estavam certas. Se não fizéssemos nada, como fizemos, mesmo no meu modo de entender bastante bagunçado, e com uma confusão muitas vezes em vários setores institucionais, mas não chegou. Mas não está tão longe, infelizmente. Estamos hoje com em torno de 620 mil mortos, infelizmente. Quer dizer, há muita dor, muito sofrimento. E isso para falar de números oficiais. Quer dizer, sabemos que há subnotificações, então esse número, infelizmente, acredito seja bem maior. Mas lá no filme é a mesma coisa. Tem uma hora que as pessoas não tem mais como negar, porque aparece, né? E aí todo mundo vê o que fizeram, né? Em torno de negar, de não buscar os meios oficiais, os estudos de grandes universidades, de grandes cientistas, percebem, talvez até em certo sentido, a sua responsabilidade pessoal em torno da tragédia, né? É o que é bem expresso lá quando eles fazem aquele show e a cantora, a letra que a cantora canta tem um pouco desse conteúdo. Muito bem, então, prosseguindo aqui, o filme começa dessa forma. Eles descobrem um cometa gigante, que vai se chocar contra a Terra e tentam alertar, então, primeiramente as instâncias governamentais, e aonde claramente a mensagem de urgência, a mensagem de tragédia, ela é minimizada por interesses eleitoreiros. Quer dizer, não faria bem a uma reeleição, por exemplo, ou para mobilizar recursos, como isso seria feito em torno de uma oposição política. Quer dizer, mostra claramente fatores políticos afetando algo que deveria ser urgente, né? E cai-se rapidamente numa espetacularização
naquilo que nós podemos chamar de uma sociedade do espetáculo, né? Então, quer dizer, uma mensagem urgente, mas e isso é bem expresso em várias passagens do filme. Por exemplo, quando eles estão no programa de televisão sensacionalista e vão para lá após terem contactado um jornal, e eles indicam que eles vão para lá porque ali a audiência é muito grande. Mas por que a audiência é muito grande? Por conta do carro-chefe do canal, que são dois apresentadores que têm uma espécie de tirada cômica em torno de todas as notícias que são trazidas, e geralmente são notícias de menor relevância, né? Quer dizer, no dia que eles vão lá, por exemplo, a grande notícia é que uma grande cantora havia terminado o namoro com um outro cantor, e lá o tal cantor aparece e eles refazem, e ele pede ela em casamento, tal, e aquilo fez com que a audiência subisse às alturas. E aí, para concluir o programa, aquele dia eles colocam os dois cientistas. E começam a brincar, e começam a tirar piada, e começam a minimizar. Quer dizer, os sujeitos estavam lá para dizer, olha, vai todo mundo morrer. Mas eles começam a, quer dizer, claramente refletindo boa parte, não toda, claro, né, mas boa parte do que se tornou a nossa mídia informativa. Quer dizer, um ambiente do espetáculo, um ambiente da obscuridade, um ambiente da mediocridade. Eu digo mediocridade porque a informação que eles estavam trazendo deveria ser a grande informação